Salve, salve, rapaziada, firmeza? Eu sou Danilo e esse é mais um vídeo do Gíria Não, Dialeto. E aí, rapaziada, firmeza? No vídeo de hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre o Guina. Rapaziada, recentemente esse tema aí voltou à tona porque o Ice Blue deu uma entrevista para um canal de podcast e lá nas perguntas que os caras fizeram para ele surgiu essa daí sobre o Guina e tal, e ele acabou falando lá algumas coisas e o assunto voltou aí a ganhar um certo holofote aí no público do rap nacional. Eu já pensei em fazer esse vídeo bastante tempo atrás, tá ligado? Mas aproveitando aí que ele voltou e agora a poeira tá um pouco baixando e o povo tá voltando a esquecer, resolvi falar aqui um pouco sobre esse personagem aí do rap nacional, tá ligado? O que acontece, rapaziada? Guina foi um cara aí que apareceu meados ali do ano de 2006, 2005 e ele vendia, né? Ele passava para as pessoas um testemunho de vida, onde ele falava, ele contava a história dele, uma história de bastante sofrimento, de bastante violência, e ele se intitulava, né, ele se rotulava como um ex-integrante do grupo Racionais MCs. E o que acontece, rapaziada? Aí já começa a morar um grande problema. O Guina, ele foi ou não foi do Racionais MCs? Ali naquela época, rapaziada, em 2006, na época que a internet ela não era tão popular aqui no Brasil. Inclusive eu lembro na época que para acessar Orkut, MSN, naquela época a gente tinha que ir no cyber, tá ligado? Não era todo mundo que tinha PC em casa, não existia internet em celular, então a gente ficava muito refém das coisas que a gente via, assim, tá ligado? E o Guina, ele chegou na hora certa pra ele, no caso, né? Divulgando essa conversa aí. E o povo não sabia, não tinha conhecimento, não tinha onde pesquisar sobre as coisas. E pronto, muita gente bebeu as palavras dele e achou realmente que o cara tivesse feito parte do Racionais MCs. Só que o que acontece, rapaziada, 2006 até agora, olha quantos anos já se passaram, né, rapaziada? Há muito tempo e ainda tem gente que acredita no Guina. Tem gente que ainda vem tentar falar que é verdade, que ele fez parte do Racionais MCs. E eu vou tentar aqui mostrar alguns pontos, né, que o Guina falou que não faz sentido, e algumas coisas que aconteceram que faz sentido as pessoas terem dúvidas sobre a existência dele no grupo, etc e tal. A primeira delas, rapaziada, eu reassisti aqui o testemunho do Guina e eu vou confessar, rapaziada, sem vergonha de falar. Eu, quando assisti o testemunho do Guina na primeira vez, lá em 2006, 2007, eu acho, eu acreditei nele, cara. Eu achava mesmo que ele tinha sido do Racionais, porque não tinha muita coisa, eu pelo menos, né? Eu não tinha acesso a muita coisa, a muitas imagens do Racionais, porque até então o Racionais não tinha DVD, não tinha porra nenhuma. E a gente tinha acesso às imagens do Racionais, assim, coisa muito rara. Você tinha que procurar bastante para achar uma imagem do Mano Brown, tá ligado? E quando você achava, era sempre as mesmas imagens. Tipo, não tinha muita imagem do Ice Blue, do Ed Rock, do KLJ. Então isso aí fazia com que dificultasse a gente saber a verdade sobre esse cara. E o Guina, na verdade, quando eu vi ele pela primeira vez, assim, a imagem dele, eu pensei que ele pudesse ser o KLJ. Tipo assim, para uma pessoa que não entende muito bem, assim, da fisionomia das pessoas, ver de repente, assim, pode até falar, porra, eu acho que, será que esse cara, esse pá, deve ser, é o mais parecido ali com ele, pode ser, né? E era o que eu achava que ele era o KLJ ali, que tinha saído do grupo, tá ligado? Só que o que acontece? Eu fiquei procurando e tal as entrevistas dele, reassisti as entrevistas e uma coisa que ele fala ali numa determinada parte do testemunho dele é que ele ficou 20 e poucos anos preso, tá ligado? Só que em contrapartida, ele fala que ele fez parte da trajetória do Racionais. E o Racionais tem 30 anos, né, rapaziada? Então essa conta dele não bate, se ele ficou 20 e poucos anos preso,
o início do Racionais ali, ele teve todo preso, então ele não estava nos shows do Racionais, ele não estava na composição das letras, e segundo ele quem compunha a maioria das letras do Racionais. E a gente sabe que isso é uma grande mentira, porque quem compõe as letras do Racionais é o Mano Brown, em conjunto ali com o Ed Rock, são as duas pessoas que escrevem as letras do Racionais. Então, tipo assim, ele diz que foi ele que escreveu a maioria das letras, Homem na Estrada, Diário de um Detento, é tudo inspirado nele. A gente sabe que Diário de um Detento, eu já fiz um vídeo sobre isso, se você não viu, vai aparecer um card aqui, eu não sei em qual lugar aqui, que vai levar você para lá para falar sobre a história dessa letra, Diário de um Detento. A gente sabe que quem escreveu essa letra aí foi um preso do Carandiru, mas esse preso ele tem nome, ele tem rosto e ele vive disso, eu acho, até hoje, eu não sei, mas durante um tempo ele viveu disso, divulgando livro, palestrando sobre o Diário de um Detento. É um cara chamado Jocenir, um tiozinho, como diz o Mano Brown. E, mano, a história é muito louca, clica aí no vídeo e vai ver lá. Então, tem uma série de mentiras desse cara aí falando sobre isso. E uma das coisas que ele falou nesse testemunho dele é que ele aparece num álbum do Racionais MCs. Se liga no trecho onde ele fala que ele aparece num álbum do Racionais MCs. Se liga aí. Sair na capa do CD. Você pega a capa do CD do Racionais MCs, antes você me via com uma arma de calibre 12 na mão, no outro CD eu tô tomando droga na veia, no outro CD eu tô falando escolha seu caminho, tomando droga na veia de novo, e era a minha vida assim. Sabe por quê? Ninguém falou pra mim de Jesus. Se ligou, rapaziada? Ele fala assim que ele aparece na capa do álbum tomando droga na veia. Porque aqui nessa imagem, quem tá tomando droga na veia é o Ed Rock. E ele fala muito louco, como se essa imagem aqui estivessem fazendo aquelas coisas de verdade. Tipo, aquela agulhada ali dando na veia era verdade. Ele tava se drogando mesmo ali enquanto aqui tirava foto. O cara, né, era louco, insano, né? E ele levava esse testemunho nas igrejas. E na igreja, tipo, tem bastante pessoas que conhecem o Racionais e tal, mas a grande maioria não ouve Racionais, não sabe quem são os caras. Aí, de repente, vendo lá no álbum uma imagem meio embaçada, o cara acaba acreditando que realmente era ele. Ele falava que era ele que estava na capa ali, mas na verdade a gente sabe que quem está na capa é o Ed Rock. Seguindo então, né, nessa ideia dele aí muito louca, ele fala sobre compor as letras, né? E eu já disse, quem compôs as letras aí do Racionais é o Mano Brown, é o Ed Rock. Também, claro, tem a participação dos outros integrantes, né? Mas as grandes mentes ali por trás das letras são os dois, né? Claro, né? São o Mano Brown e também o Ed Rock, certo? E a gente segue, rapaziada, naquela ideia ali do Guina, numa parte ali do testemunho dele, ele fala ali que ele estava no estádio prestes a fazer um show ali com o Racionais, e ele dá uma olhada para fora para ver como é que tava o público e tal, e ele vê lá a senhorinha, etc, que é da história dele. Se você quiser, procura aí no YouTube Testemunho do Guina e assiste que você vai saber qual é a dessa senhorinha aí na ideia do Guina. Aí ele volta para dentro do camarim onde estão os outros integrantes, ele fala pro Mano Brown, vai lá fora que a tiazinha tá lá. Aí ele ia abrir o show, na verdade ele fala pro Brown e abrir o show, tá ligado? A gente sabe que isso aí também é uma grande mentira. O Mano Brown é sempre quem abre os shows do Racionais. O Mano Brown, ele é o MC principal do Racionais, ele é o vocalista principal do grupo. Então é ele que entra, quando ele entra ele já traz o público todo junto com ele, e os outros membros do Racionais também entram junto. Tem algumas ocasiões que entra ali alguns membros antes do Mano Brown para fazer aquele mistério, tá ligado? Eu, infelizmente, né, mas felizmente também, eu só fui num show do Racionais na minha vida, infelizmente até agora. Infelizmente porque eu só fui em um até agora, e felizmente porque ainda bem que pelo menos em um eu fui, né? E tenho para dizer para vocês que é incrível, é uma experiência única na vida. Única. Se você tiver a oportunidade, vá, que vai marcar a sua vida com certeza. Esse show que eu fui aqui na minha cidade, antes dos outros caras entrar, tava lá já nos toca-discos lá, tava o KLJ ali preparando as coisas e tal.
E depois que o KLJ já deixou tudo preparado, apagou as luzes, aí entrou o Mano Brown com o Ice Blue e o Ed Rock. Então essa ideia do Guina aí de que ele cantava no grupo e que ele tava lá, fazia parte, etc. A gente sabe que isso aí é tudo uma grande mentira. Só que tem gente que fala assim, mano, mas como é mentira se ele aparece cantando nesse vídeo aqui? Eu vou mostrar esse vídeo, se liga aí. Eu boto uma fé, mas eu vou atrás da fórmula mágica da paz. Vou procurar, sei que vou encontrar. Vou procurar a fórmula mágica da paz. Vou procurar, sei que vou encontrar. Vou procurar. E também tem essa entrevista aqui do Racionais, onde o suposto Guina também aparece. Se liga aqui, ó, nessa imagem, que você vai ver ali o Guina ali atrás do Mano Brown, se liga aí. De alguém, mas não ficar totalmente dependente de alguém. Sim, correr atrás, fazer a coisa, tentar fazer a coisa acontecer. Não é fácil, mas pelo menos tentar. Enquanto você tiver um sonho, é sinal que você tá vivendo, tá ligado? Então, luta pra realizar seu sonho. Sem sonho não tem vida, tá ligado? E se você matar o seu sonho antes do tempo, você vai morrer antes do tempo também. Cada lugar, cada lugar, valeu. Só que, rapaziada, na verdade, esse integrante aí que fazia parte realmente do Racionais, fez parte do Racionais, é um cara chamado Rinha. E esse cara aí, ele é um cara muito considerado entre os manos do rap nacional. E nessa época ele fazia parte ali do grupo, só que ali é uma parte secundária do Racionais. Ele fazia um back vocal, ou ele fazia alguma parte ali mais cantada da música, tá ligado? Então, rapaziada, quando ele aparece aqui nesse trecho do Fórmula Mágica da Paz, na verdade é esse mano chamado Rinha. E Rinha é uma palavra assim meio parecida com a maneira de pronunciar com Guina. Guina, Rinha, Guina. Na pronúncia as palavras ficam meio parecidas. E também pode ser isso aí que o Guina pegou de gancho, tá ligado? Para se propagar ainda mais. E além disso, a aparência física dos dois deixa isso ainda um pouco mais evidente. Talvez na época, as poucas filmagens que tinha do Racionais, na época que o Guina começou a propagar essas ideias dele aí, as poucas imagens que tinha do Racionais e tal, em alguma delas aparecia esse Rinha, pronto, serviu de alavanca para o Guina dizer que era ele que estava ali e era ele que fazia parte do grupo. Mas na verdade, tanto na entrevista do Brown quanto nesse show que eles fizeram, não era essa pessoa aqui que se diz Guina, e sim o Rinha. Inclusive esse Rinha tem vários sons muito loucos, tem um com o Dexter aí, mano, vou deixar aqui na descrição, ouve aí que é muito louco, tá ligado? E seguindo nessa, rapaziada, uma coisa que também deixa a rapaziada assim que acreditou no Guina, ou que ainda acredita no Guina meio fiel às conversas dele, é que ele fala assim num trecho do depoimento dele, se liga aí. Eu ajoelhei diante do corpo da minha mãe e falei, a partir de hoje eu quero ser um marginal e os pior que tiver na terra. Tem uma música que o Racionais canta pra mim, eu não sei se vocês já ouviram, uma música que fala da minha vida. Fala, o Guina não tinha dó, se reagir, bum, vira pó. Gente, bastava olhar pra mim, eu atirava sem dó. Ele fala que no rap, eu tô ouvindo alguém me chamar, em que o Mano Brown ele fala sobre o tal do Guina. O Mano Brown, na verdade, está se referindo a ele. O Mano Brown tá contando a história dele, né? O Guina fala, o Brown tá cantando, o Brown e o Racionais tá cantando essa música pra mim. É uma música que o Racionais fez pra mim. Mas na verdade, rapaziada, é uma coisa que ele empurrou goela abaixo de muita gente. E muita gente acha que Fórmula Mágica da Paz é a história do Guina, né? Ou então tem muita gente que fala, aquela música lá que ele fala do Guina. Mas na verdade, rapaziada, o Guina, ele é só uma pequena parte dessa música, certo? A música gira em torno do personagem do Brown, que não é o Guina. O Guina é um personagem que entra na história do Mano Brown. Vamos supor que a história que está sendo contada aqui seja a história da vida do Mano Brown. Aí o Mano Brown está contando que ele tinha um irmão, que ele tinha uma mãe, que ele tinha um pai, etc. E a rua atraía ele mais do que a escola. A história que aquela letra conta, que inclusive é uma das letras mais importantes do rap nacional e da música brasileira. Tá? Uma das maiores poesias escritas pelo rap nacional. E quando o Guina aparece na história, na verdade ele está contando como se o Guina fosse uma pessoa que
levou ele pro mundo do crime, tá ligado? Apresentou ele pro mundo do crime. E era uma pessoa quem ele admirava, tá ligado? Então, e nisso acaba a história do Guina ali, certo? Ele conta ali um trechinho da história do Guina. O Guina não tinha dó. Lembro que o Guina me falou que não sabia o que era amor, tá ligado? E no final do clipe ele fala: o Guina mandou isso aqui pra você, o Guina tá em cana, tá ligado? Ele conta ali durante o rap, né? Vem ali alguns trechos do Guina e tal pra preencher a história, só que a história é do Mano Brown, é do personagem do Mano Brown e não do Guina. Então quando ele fala: o Racionais fez essa música pra mim, se o Guina fosse o personagem de quem a história está sendo narrada, aí ele poderia usar esse discurso, mas a história não é sobre o Guina na música, a história é sobre o personagem do Mano Brown. E seguindo aqui então, rapaziada, uma das coisas que também faz com que o Guina ganhe força é que o Racionais nunca fez força para falar que o Guina nunca existiu, certo? Durante muito tempo, ninguém do Racionais se pronunciou sobre esse cara, ninguém falou abertamente sobre esse cara, e isso aí fez com que muita gente pensasse: aí, mano, tipo, o Racionais não fala porque é verdade mesmo, os caras não querem se envolver, os caras não querem se comprometer. E isso aí é uma coisa que realmente me perturba, tá ligado? Por conta do Racionais nunca falar sobre isso. E eu procurei diversas vezes pelo Mano Brown falando sobre isso, etc, e nunca achei. O que acontece? De repente surgiu um vídeo do Mano Brown falando sobre o Guina. Se liga aí. O Raul Vinícius está perguntando se você pode falar brevemente sobre o Guina, que se diz um ex-Racionais. Falar desse cara, esse é um personagem, cara, pulou do livro. Imagina o Pinóquio. Imagina o Pinóquio, cara. Boneco de madeira que começa a falar, esse Guina aí. Talvez se eu tivesse dado o nome real da pessoa que estava envolvida no B.O. na música, não aparecia esse cara, mas eu dei um nome fictício e ele realmente. É triste saber que no Brasil muita gente vai na igreja para ver o cara mais pelas essas ideias do que pela ideia em si, né? Muita mentira junto. Esse cara não existe. Nunca existiu. Tá ligado? Ele fala assim que o Guina na verdade é um Pinóquio, é um cara que ganhou vida, pulou da música e ganhou vida. Que na verdade o nome da pessoa envolvida na história da música é outro completamente diferente. O Mano Brown criou esse personagem e esse personagem aí ganhou vida através desse cara. E aí quando esse vídeo do Brown apareceu, aí todo mundo, tipo, respirou aliviado, né? Falou: não, realmente esse cara nunca existiu. É claro, é só prestar atenção na conversa, nas coisas que ele conta, sabe que é tudo sem sentido nenhum, né? Mas aí quando o Brown veio e falou isso, meio que colocou uma pedra em cima e falou: não, agora o próprio Brown tá falando que esse cara nunca existiu, certo? Mas mesmo assim, teve gente que ainda teve aquela resistência e falou: mano, só esse vídeo do Brown rapidinho, cortando a ideia, porque realmente esse vídeo é meio rápido, o Brown ele responde ali meio curto e grosso ali, já muda de tema. Isso aí deixa algumas pessoas meio tal, né? E agora, para fechar a tampa do caixão, apareceu essa entrevista aí muito mais clara do Ice Blue, contando aí de um episódio onde o Guina ia se apresentar numa igreja para dar o testemunho dele, lá na quebrada, e os caras, olha para você ver, os caras falaram isso é o próprio Ice Blue contando, né? Ele contando que os caras falaram pra ele assim: mano, vai vir um mano aí que era do Racionais, fechava com vocês. E ali ele viu que os caras acreditavam na ideia do Guina mesmo, tá ligado? Ele falou: não, mano, esse cara tá louco, esse cara não existe. Não, mas o cara vai estar aqui, vamos lá. E aí ele foi lá e eles queriam bater no cara e o pastor não deixou. O pastor pediu pro Ice Blue não fazer nada, porque ia vir bastante gente pra ver ele e tal. E aí o Ice Blue prometeu pro cara que não ia fazer nada, mas a vontade era de matar o cara até lá na igreja, para vocês terem ideia aí da proporção aí que esse cara causou no Racionais, né? Embora o Racionais nunca tenha tomado uma atitude, né, mais legal contra isso, porque assim, eu já ouvi também diversas vezes, quando eu debatia com o pessoal, falava que era mentira, uns camaradas meus falavam: não, é verdade, o cara cantou, tem vídeo, tem isso, tem aquilo dele.
Mas na verdade, quando eu falava isso aí, uma vez o mano falou pra mim assim: mano, mas se ele foi ou não do Racionais, isso não tem importância, porque ele tá falando uma coisa na igreja, tá ligado? Tá contando um testemunho que o crime não compensa, que o crime só atrasou a vida dele, ele só teve sofrimento, o dinheiro não fez nada de bom na vida dele, etc e tal. Ele não tá fazendo nada de mal, ele tá ali só para contar isso daí e conscientizar as pessoas, é mais ou menos o papel que o rap faz. Aí eu parei para pensar, falei, porra, será que é por aí mesmo, mano? Naquele momento eu até fiquei inclinado a concordar com esse pensamento, tá ligado? Só que o que acontece, rapaziada, o Guina, ele cobrava para ir nas igrejas. Pelo que eu achei aqui, né, nas pesquisas que eu fiz, ele cobrava até R$3.000 para se apresentar nas igrejas e contar o testemunho dele, tá ligado? Então ele era contratado pelas igrejas quase como um artista mesmo. E ele vivia disso e de vender ali o DVD do testemunho dele. E além do mais, além disso, né, além de ele viver enganando as pessoas com esse testemunho, ele ainda falava que os membros do Racionais eram todos envolvidos com crime, eram todos envolvidos com drogas, com tráfico, e isso daí é uma coisa muito séria de se falar, né, rapaziada? E ele falava para bastante pessoas e muita gente acreditava nele. O Mano Brown é inteligente, o Mano Brown tá na igreja, o cara se converteu e falou, não quero mais saber de cantar rap não. Sabe quando é que é barato? Quando Jesus chega na nossa vida, transforma. E não precisou eu falar muito pro Brown não, eu falei, Brown, você mesmo vai ver que a sua vida vai mudar, e a vida do cara mudou, pastor. A vida do cara mudou. Hoje o Brown já não é mais aquela pessoa, ele entra no camarim, ele não é mais aquela pessoa que já pegava o pratão. Não é assim. Jesus tem coisa melhor pra gente. Então ele fez com que o Racionais tivesse para muita gente naquela época uma imagem de grupo de bandidos mesmo, tá ligado? De pessoas envolvidas diretamente no crime, segundo as ideias dele. Então, aquela ideia de, ele vai lá, ele não faz mal para ninguém, ele só fala que o crime não compensa. Não, rapaziada, ele pode até ter esse discursinho aí, só que o que ele fala, né, para poder disseminar essa ideia dele é muito grave. Ele fala envolvendo o nome das pessoas, inclusive cobrando por isso. Se ele fosse lá, falasse de graça e fosse embora, mas ele cobrava por isso, e ainda existe muitas outras histórias, né, paralelas, dizendo que ele nunca abandonou o vício de drogas, ele nunca abandonou a outra vida dele, ele só ia lá e contava essa história para todo mundo. Inclusive teve testemunho da ex-mulher dele, falando, desmentindo toda a história dele, que se separou dele porque essa mentira que ele contava estava ficando insustentável. Ele ia nas igrejas se apresentar, depois que terminava, ele recebia o cachê dele lá, ele bloqueava os pastores, as pessoas responsáveis lá, para ninguém nunca mais entrar em contato com ele, com medo de um dia ele tomar um processo e essas coisas. Então, era uma coisa muito grave o que ele fazia. Não se pode olhar pelo ponto de, ele tentava conscientizar as pessoas. Não, ele usava essa mentira para propagar uma coisa muito, muito grave, certo? E aí, um último absurdo aí, não o último, né? Porque tem inúmeros absurdos que a gente pode falar desse cara. Mas um dos absurdos que ele falou também foi esse daqui, se liga aí. Quando eu escrevi essa música, O Oitavo Anjo, você lendo lá em Apocalipse, não tem o Oitavo Anjo. E eu perguntei para Deus, por que ele me deu um louvor chamado O Oitavo Anjo? E o Senhor falou para mim, você é o meu oitavo anjo que eu plantei na Cracolândia. Achar que eu estava derrotado, quem achou estava errado. Eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí. Ao contrário que o diabo queria, tô firmão, tô na correria. Sou missionário e não pago pra vacilar. Sou vaso ruim de quebrar. Olha só como esse cara, ele não tem vergonha mesmo, né, mano? Ele falou aqui que ele compôs a música Oitavo Anjo, velho do céu. Enquanto ele tava lá falando que ele pertencia ao Racionais e tal, beleza. Mas aqui ele falou que ele compôs a música que fez sucesso na voz do Dexter, dizendo que o Dexter, dizendo que ele compôs aí essa música Oitavo Anjo. A gente sabe que não é verdade,
A gente sabe que essa música é composição do Dexter, na época que ele estava preso e quando ele fazia parte do grupo 509E. Então não tem nada a ver com o Guina, ele se colocou aqui como compositor dessa música também, não sei porquê. E seguindo nessa ideia, ele fala muitas vezes que ele compôs tal letra, que ele participou. Ele tem uma parte que ele diz que ele participou do filme Carandiru. Ele diz também que participou do filme Cidade de Deus, mas a gente sabe também que é mentira, ele nunca teve presente em nenhum desses dois elencos. Esse é um vídeo aí que eu resolvi fazer aqui sobre algumas histórias aqui sobre o Guina, sobre esse personagem aí que pulou da história, como diz o Mano Brown, e ganhou vida através desse cara. Esse cara propagou durante muito tempo essa ideia, muita gente acreditou, inclusive eu, assistindo aquilo ali da primeira vez. Se você não tem acesso a informações, você não tem nada, você vai mesmo na ideia das pessoas, e esse cara enganou muita gente, deve ter ganho dinheiro com isso, fazendo esse tipo aí de patifaria, tá ligado? Então, rapaziada, para finalizar, né, o Guina, ele nunca fez parte do Racionais. Na verdade, existia um membro do Racionais chamado Rínia, que era back vocal do Racionais. Eu assisti um vídeo em que o cara ligou para esse Rínia e ele explicou toda a história, que ele foi confundido várias vezes, tinha pessoas que chamavam ele de Guina. Vou deixar aqui na descrição um vídeo sensacional. O cara encontrou o Rínia, conseguiu o contato dele, trocaram uma ideia sobre isso. Cara, e o Guina usou isso daí para se promover, usou a história do Racionais, dizendo que estava na capa do álbum. E esse cara, na verdade, ele nunca existiu. Certo? Então, rapaziada, já falamos demais desse cara aqui. As últimas informações que eu consigo encontrar aí é que esse cara morreu. E morreu ali já faz alguns anos. E a família dele confirma isso, mas ninguém nunca viu nada sobre a morte dele. Simplesmente alguns familiares dele disseram que ele morreu. Certo? Então, falamos demais desse cara. O que eu tinha para dizer basicamente é isso. Devo ter esquecido alguma coisa, mas tudo isso vocês já sabem, né? Tem muito vídeo por aí falando sobre o Guina. Eu resolvi fazer esse daqui porque é um personagem aí do rap nacional que não pode passar batido. Certo, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, tem alguma outra coisa, algum tema que vocês querem que eu fale em algum vídeo, deixa aí nos comentários que eu falo no próximo vídeo. Valeu então, rapaziada. É nóis. Paz.